Parece-me que há forças dentro do Estado profundo que estão realmente preocupadas com esses detalhes. Até a revista Foreign Policy, um veículo bastante neoconservador, elogiou esse plano de paz, mas não pelos motivos que você possa imaginar, principalmente porque a guerra na Ucrânia não vai bem. E considerando todos esses detalhes, desde Procross até o escândalo de corrupção, podemos concluir que, embora o novo plano da Casa Branca possa fracassar, as alternativas a um processo de paz são piores. Talvez você possa entrar nos detalhes do contexto de por que esse plano surgiu. Há o escândalo de corrupção de Zelensky. Acho que tudo é motivado pelo que está acontecendo na linha de frente. É isso. Não acho que haja nada tão importante quanto o que está acontecendo lá. E vemos que há um colapso. Quero dizer, em Gulyapoly, os russos avançaram e agora estão no centro da cidade. Eles estão se movendo muito rápido na direção de Zaporozhye, Pokrovsk, Mirnograd, Kupiansk, Seversk. A frente está desmoronando. E assim que os russos capturarem Slaviansk e Kramatorsk, acabou. É uma linha direta até o Dnieper. E quando chegarem ao Dnieper, também acabou. Quero dizer, eles alcançam o sangue vital econômico, a artéria econômica da Ucrânia. Por que você acha que no plano, a única coisa que eles realmente incluíram foi o Dnieper? Eles o mencionaram. Então, há algumas pessoas na Casa Branca de Trump que entendem que precisamos impedir a Rússia de alcançar o Dnieper a qualquer custo. Sabe, eles querem criar uma DMZ em Donbass. Quero dizer, quando você olha para o plano de 28 pontos, ele nem sequer atende à exigência da Rússia de ter Donetsk como parte da Rússia. Nem isso ele cumpre. 25% de Donetsk será uma DMZ, com um muro de segurança que, supostamente, eles também vão construir lá. Então, quero dizer, eles entendem que a grande fortificação é Donbass. Essa é a fortificação. É lá que, se a Rússia romper, e ela vai romper, ela está rompendo, então as coisas realmente vão avançar rápido. E é aí que as coisas ficam complicadas para Trump. É quando os Estados Unidos, que estão obcecados com a parte territorial da guerra, eles não se importam com o desgaste, mas a mídia realmente se importa com o território, com os metros, os quilômetros que um lado está ganhando e o outro está perdendo. Assim que romperem o Donbass, pode-se ver uma grande quantidade de território que a Rússia pode acabar tomando. E em termos de imagem, isso vai ser um pesadelo para Trump. Vai ser um pesadelo para Zelensky. Então acho que tudo é movido pelo que está acontecendo na linha de frente. E é por isso que há esse pânico para criar uma paralisação. É isso que eles estão tentando fazer, no fim das contas. A história pode não se repetir perfeitamente, mas ela rima. E já estivemos aqui antes. Estivemos aqui em 2015, no conflito com Donbass e a Ucrânia, com Poroshenko e Debaltsevo. E veja, era a mesma coisa. Eles estavam presos em um caldeirão, encurralados, Merkel em pânico. Ela voou para Moscou e conseguiu que Putin aceitasse Minsk. É praticamente a mesma situação. Mas veja, Trump também está tentando conseguir sua vitória, tentando fazer seu marketing, tentando ganhar dinheiro, lucrar com a Ucrânia e os ativos russos, lucrar com a Rússia e o Ártico, fazendo acordos com eles. Quero dizer, é uma bagunça um tanto caótica. Também vou mostrar esta manchete do The Wall Street Journal. Rússia manteve suas exigências sobre a Ucrânia. Agora, muitas dessas exigências estão no plano de paz de Trump, mas como Alex disse, Harris também muitas que não estão. Eu ia dizer antes, aproveitando o que o Alex estava comentando, que acho que se os Estados Unidos quisessem obter total apoio de Moscou, bastaria a Rússia inserir uma única cláusula, e seria de que Steve Witkoff e Jared Kushner teriam direitos para construir belíssimos resorts de arranha-céus na costa de Odessa, bem ali. E haveria uma Trump Tower e tudo mais. Isso seria o truque perfeito para garantir o apoio dos Estados Unidos. Do lado russo, do ponto de vista de Trump, eles são óbvios por propriedade e ter território. Não é que o cérebro desse presidente funciona.
E todas as pessoas ao redor dele são iguais. Olhe o que eles estão fazendo em Gaza, ou o que estão planejando fazer em Gaza. Quero dizer, isso é simplesmente, mas ele também tem o seu pequeno legado político embutido aqui. O Conselho da Paz, do qual ele é o presidente. Sabe o que isso significa? Significa que ele Jimmy Carterizou o seu pós-presidência. Então ele vai se envolver. Ele também está no Conselho da Paz para Gaza. Então mesmo que Trump não consiga seu terceiro mandato, como Steve Bannon está insinuando, ele pode acabar tendo de fato um terceiro mandato. Pelo menos ele acha isso. Pessoalmente, acho que isso é um desastre que não vai funcionar. Então, na verdade, não é um bom acordo quando você olha para isso. E o Alex provavelmente concordaria comigo nisso também. Não é um bom acordo para os russos, à primeira vista. Há muitas coisas ali que são realmente ruins, sendo Donetsk provavelmente uma das piores. Mas há todo tipo de coisa que a Rússia está tendo que ceder. É contraintuitivo que alguém que está em posição de vantagem militar, claramente com o ímpeto nesse conflito, esteja fazendo concessões. Na verdade, há muitas concessões nisso. Mas a Rússia está jogando o jogo. Acho que eles estão indo junto com isso. Certo. Mas isso vai ter que se resolver por meio da diplomacia. E para que isso funcione e aconteça, os Estados Unidos, e isso foi dito pelo enviado russo a Washington, Alexander Darkev, ele afirmou que não há normalização diplomática entre a Rússia e Washington. Isso significaria que, se o governo Trump fizesse isso, estaria restaurando as relações diplomáticas. Em outras palavras, permitindo que a Rússia voltasse a ocupar suas propriedades de embaixada e consulado nos Estados Unidos, que foram apreendidas ilegalmente e desocupadas durante o governo Obama, junto com todos os diplomatas que foram expulsos. Até hoje, acredito que os russos precisam avisar se forem sair de um perímetro de 25 milhas de Washington, D.C., caso façam parte do corpo diplomático. Então eles precisam se estabelecer, estão ancorados em certas zonas nos Estados Unidos. Agora, do lado russo, não sei quais são as disposições para isso, mas tudo isso precisa acabar. Eles precisam retomar as relações diplomáticas normais e terão que suspender sanções sobre coisas como embaixadas, ter contas bancárias em certas cidades e poder realizar transações comerciais normais. Tudo isso precisa acontecer, porque se não acontecer, não é possível enviar equipes de um lado para o outro. Portanto, as questões práticas entre os Estados, a Europa, o Reino Unido e a Federação Russa, diplomaticamente, precisam ser resolvidas primeiro. Se fossem, e se Trump liderasse esse processo, isso enviaria um sinal muito forte de que eles estão levando a sério. E para Moscou isso seria um sinal extremamente positivo e serviria como base para agir de boa fé e avançar. Mas quando essas coisas não estão acontecendo, essas questões realmente fundamentais que talvez diplomatas experientes de administrações anteriores reconheceriam como sendo de importância essencial, mas que esta administração por algum motivo não reconhece, eu acho que isso é um problema. Acho que estão ignorando isso ou não estão levando a sério. Em vez disso, ele está optando pelo grande impacto midiático. Então não sei. Acho que há novamente potencial. Agora está no domínio público que essas são questões importantes e que os Estados Unidos reconhecem de certa forma a ausência da OTAN e reconhecem também de certa forma que será necessário impor restrições a quaisquer futuras forças armadas ucranianas. Eles vão ter que ser um país neutro. Mas essas questões, como a desnazificação, sobre as quais a Rússia fala, isso é motivo de riso no Ocidente. É tipo, não há nazistas na Ucrânia. Não, essa não é uma condição ou um termo sem importância. É um termo muito sério do ponto de vista russo, porque os Estados Unidos têm usado e trabalhado com radicais, sejam eles islamistas radicais ou ultranacionalistas nazistas na Ucrânia. Eles fizeram isso repetidas vezes, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, colaborando com algumas das piores pessoas do planeta. E isso precisa ser reconhecido. A Rússia sabe que essa é uma causa fundamental.
Se isso não for eliminado, eles terão que lutar essa guerra novamente. Daqui a 20 ou 30 anos, ou os netos deles lutarão de novo. 1000% certo sobre isso. Quero dizer, veja, o plano é péssimo para a Rússia. Vamos ser honestos. Esse plano de 28 pontos é horrível. E eu não acredito em nada do que a mídia ou os líderes da Europa dizem, para ser bem sincero, talvez alguns deles, mas acho que alguns também estão apenas fingindo. Essa é só a minha opinião. Eles estão fazendo drama e dizendo, meu Deus, esse plano foi escrito pelo Kremlin. Meu Deus, essa é a lista de desejos do Putin. Isso é besteira. É um monte de conversa fiada e eles sabem disso. Esse plano para a Rússia, esse plano de 28 pontos, se é que dá para chamar assim, essa lista de desejos rabiscada num guardanapo, seja lá o que for, a Ucrânia entra na UE. Ok, qual é a diferença entre a UE e a OTAN? A UE está montando um exército. Todo dia, a União Europeia fala sobre como está formando um exército para invadir a Rússia, para entrar em guerra com a Rússia. O plano de paz de 28 pontos diz que a Ucrânia terá acesso direto ao UE. Ok, um exército de 600 mil. Isso é um exército enorme. E eu entendo do ponto de vista militar que a Ucrânia não consegue sustentar esse tipo de exército. Mas sei lá, minha mente vai para algumas ideias engenhosas que eles podem ter. Mercenários ou alguns soldados da OTAN que de repente se tornam cidadãos ucranianos. Não sei, eu não duvido de nada vindo desses caras, sabe? 600 mil é muita coisa. Acho que isso tornaria a Ucrânia o maior exército da Europa, facilmente. Me corrija se eu estiver errado. Vamos apenas impedir que a Polônia diga, sabe, temos 300 mil soldados, eles também são ucranianos, aqui está o passaporte deles. Não sei, quero dizer, estou exagerando muito, mas você entende o que quero dizer. Garantias de segurança no estilo do artigo 5 da OTAN, é isso que o Axios está dizendo. É bem, eu não entendo qual é a diferença. Ok. Então, se você está na OTAN, você tem as garantias do artigo 5, mas nesse plano, você vai ter garantias parecidas com as do artigo 5. Tudo bem. A DMZ que eu mencionei, a DMZ. Quero dizer, sabe, nós reconhecemos Donetsk como de fato Rússia, não de jure, mas de fato Rússia. Mas quando a Ucrânia se retirar desses 25%, isso vai se tornar uma DMZ. Então reconhecemos que é de fato, o que já é meio estranho para começar. Reconhecemos que é de fato, e este documento é juridicamente vinculativo. Será juridicamente vinculativo. Então é juridicamente vinculativo que você reconheça isso como de fato russo. Não faz sentido quando você pensa sobre isso. E os 25% dos quais a Ucrânia se retira, isso vai ser apenas uma DMZ. Será uma terra de ninguém. Ok, então basicamente você reconhece que é russo, mas não temos permissão para entrar nessa área. Não, você não tem permissão para entrar nessa área. Certo, os ativos congelados, então os ativos congelados nós também não vamos recuperá-los. Se você for russo, também não vai recuperá-los. E aliás, os Estados Unidos que têm conduzido essa guerra por procuração, vão lucrar com isso. E também, aliás, nós temos, sabe, lançado ataque MS na Federação Russa e ainda vamos fazer acordos com vocês sobre o Ártico, sobre energia. Quer dizer, é isso que está escrito no documento. Vamos lucrar dos dois lados. Está lá. E sabe de outra coisa? Nenhuma menção à Igreja Ortodoxa. Nenhuma menção à língua russa. Tudo será regido pelos direitos humanos da UE e pelos valores da UE. Muito obrigado. É isso que vai reger os direitos sociais do povo, os valores e os direitos humanos da UE. Mas nós sabemos aonde isso nos levou, certo? Veja, o plano é uma porcaria, sejamos honestos. E eu acho que boa parte disso é distração e encenação vinda do Ocidente, onde dizem, foi escrito por Putin. Eles sabem que esse plano é péssimo para a Rússia. Não estou dizendo, Timothy, que não haja partes nele que também sejam ruins para a Ucrânia. Sem dúvida. Há partes ali que vão ser muito difíceis para Zelensky engolir. Muito difíceis para Zelensky engolir.
principalmente porque os bandeiristas vão ficar furiosos com ele. As pessoas dentro da Ucrânia são o que ele teme, não as pessoas fora da Ucrânia. Então essa é apenas a minha opinião, quero dizer. É assim que eu vejo isso. Mas posso estar completamente errado. Mais uma vez, estou me baseando nas informações que nos foram dadas, que vazaram para nós. Putin, a Rússia pode ter um plano totalmente diferente. Eles podem ter um conjunto completamente diferente. Eu não sei. Existe alguma forma ou cenário em que a Rússia perca aqui, porém? Porque até mesmo a grande mídia ocidental está dizendo que a Rússia tem as opções neste caso. Eles têm o controle. Podem negociar com esse plano, acertar com os Estados Unidos e quem mais for necessário para torná-lo melhor para eles, ou simplesmente se retirar e continuar lutando. Quero dizer, existe algum cenário em que a Rússia realmente perca? E por que eles cederiam nesse momento? Tudo está nas mãos da Rússia. Eles têm a vantagem, eles têm o controle. Só nos resta esperar para ver o que farão, como vão conduzir isso. Mais uma vez, Putin tem uma visão de todo o campo, de todo o jogo. Nós não temos. Tem que haver adesão europeia, em outras palavras, adesão da OTAN, de uma OTAN ampla, e também tem que haver adesão de Kiev. E essas duas últimas partes simplesmente não vejo acontecerem. Os comentários dos britânicos e de outros, de que em nenhuma circunstância reconheceremos a Crimeia como não sendo parte da Ucrânia, ponto final. Esse é o elo mais fraco no argumento deles, a Crimeia. E é um dos casos mais fortes de autodeterminação, conforme o artigo 1 da Carta da ONU, e um dos casos mais fortes de autodefesa que Donetsk e Lugansk têm, conforme o artigo 51, acredito, da Carta da ONU. São casos clássicos, a Crimeia sendo tão clara, sobretudo porque eles tentaram realizar referendos anteriormente e foram reprimidos à força pelo recém-independente Estado ucraniano após a queda da União Soviética. Então, apenas com base nesses pontos, se essas forem as linhas vermelhas para a Europa e para Kiev, tudo isso pode desmoronar por causa dessas questões. É aí que entra a verdadeira liderança, e uma diplomacia real e poderosa por parte dos Estados Unidos, inteligente e decisiva, teria que intervir. Em outras palavras, os Estados precisariam de um corpo diplomático tão qualificado e experiente quanto o da Federação Russa para resolver isso. Nós dois sabemos que isso não vai acontecer. Então a Rússia está olhando para a situação e pensando, bem, ainda temos mais 3 anos desse presidente, e se um democrata for eleito, tudo isso pode ser revertido. Esqueça qualquer acordo sobre terras raras ou fundos de investimento conjuntos presididos por Donald Trump, Incorporated ou o que for, tudo isso pode ser revertido. Sabe, o próprio Trump pode ser revertido em 2027 se os republicanos perderem a Câmara e o Senado, o que é provável com base nas pesquisas atuais. Então, sabe, a Rússia já entende com o que está lidando aqui. Eles pensam, temos de trabalhar com isso. E aí teremos outro bando de palhaços chegando em 2028. Pode ser J.D. Vance, pode ser Gavin Newsom, pode ser outra pessoa, talvez algum apresentador de televisão ou algo assim. Enfim, a continuidade do lado russo e também a situação real do lado ucraniano e na Europa também. Sabe, a Europa Central pode estar em um lugar político diferente. Estou falando da Hungria, Eslováquia ou Romênia. Eles podem estar em um lugar político diferente. República Tcheca em 3 ou 4 anos, do jeito que as coisas estão se afastando de Bruxelas, em termos daquele consenso europeu. O problema aqui é impossível, porque você tem a OTAN e a OER, e elas basicamente se fundiram em uma só. Os Estados-membros individuais não podem mais ter políticas externas independentes se forem membros da OTAN. Isso não era assim antes. E não só isso, quando a França estava fora da OTAN, a dinâmica em termos de política externa na Europa era totalmente diferente. Quando a França voltou para a OTAN, começou-se a ver essa consolidação que aconteceu depois da Líbia, até onde estamos agora,
e também após a situação na Iugoslávia. Então é uma Europa diferente. E eu acho que isso é algo impossível. Isso é algo que foi criado para os Estados Unidos. É complicado. É um paradoxo, porque a estabilidade da Europa depende da liderança dos Estados Unidos. Ok, por mais que eu não confie nesta administração atual, nem um pouco, e ainda menos na administração Biden antes dela, ainda confio mais em uma liderança americana disfuncional e errática do que em deixar os europeus por conta própria, com os britânicos à margem, incentivando algum tipo de guerra. A Europa já provou várias vezes que é totalmente capaz de se autodestruir. E os Estados Unidos já provaram várias vezes que são totalmente capazes de lucrar com isso, chegando depois, limpando a bagunça e usando a situação para impor algum tipo de nova ordem monetária ou algo assim. Então não queremos ver isso acontecer de novo, porque 2025 não é 1945. O mundo é diferente. A Ásia está aí. A Eurásia está aí. Índia, China, BRICS. Esta não é a ordem global dos nossos bisavós. Mas o problema é que as pessoas em Washington, Londres e Bruxelas ainda estão em 1945. Elas ainda acreditam que é assim que a distribuição de poder funciona e querem manter algo que se assemelhe àquela velha ordem, uma que as mantenha no topo. É totalmente irrealista. É totalmente irrealista. Quero dizer, a Rússia, como um país de 145 milhões, 150 milhões ou o que for, a quantidade de poder econômico e influência que a atual Federação Russa tem, a Rússia pós-soviética, é incrível, mesmo em comparação com a antiga influência econômica soviética. A Rússia, sendo um país com uma população tão pequena, tem uma influência tremenda em energia, economia e política. É incrível, eles são uma força. A China, multiplique isso por 10. É com isso que você está lidando no Oriente. Não há nenhum reconhecimento disso por parte de Washington. Eu realmente não acho que eles estejam reconhecendo plenamente que o mundo mudou, e a Europa definitivamente não está. Os britânicos, esqueça, eles ainda estão naquele modo de Rule Britannia, achando que alguma nova tecnologia de drones vai surgir e mudar tudo, que tudo vai acabar favorecendo eles. Dê-nos tempo suficiente. Temos uma nova tecnologia de drones a caminho. Tipo, nós vamos decapitar Moscou e Zelensky vai reinar supremo sobre as planícies eslavas, sabe? Então esses são alguns dos problemas que enfrentamos no curto prazo. Mas alguns deles podem ser resolvidos até 2026. Espero que possamos construir algo a partir disso. Com sorte, mesmo que esse acordo fracasse, haverá algumas bases positivas estabelecidas para que as coisas melhorem gradualmente em termos de narrativa. Porque tudo se resume à percepção pública e às suposições sobre a situação real no terreno nessa região. É isso que orienta a tomada de decisões. E acho que isso está mudando. Por mais ruim e precário que tudo isso seja, consigo sentir uma mudança nesse nível. Então tenho esperança quanto a isso. Por que a Europa, e até mesmo Zelensky e a Ucrânia, insistem tanto em manter as coisas como estão? Porque, no fim das contas, tentar derrubar esse plano de paz, de 28 pontos rabiscado num guardanapo, rasgá-lo, revisá-lo, apagar todos os pontos de que não gostam, só leva à continuação da guerra. E para a Europa, especialmente para esses líderes, as coisas não estão indo muito bem. A popularidade deles está em queda. Claro, sabemos sobre Zelensky e todos os problemas que a Ucrânia enfrenta. Então por quê? Por que continuam seguindo esse caminho? Bem, para os europeus, eles precisam manter a guerra em andamento. Porque se a guerra acabar, seja como for, seja uma vitória militar russa ou algum tipo de acordo em que pareça que a Rússia saiu em vantagem sobre a Ucrânia ou sobre o Ocidente coletivo, se essa for a narrativa que se espalhar, então os líderes europeus terão que explicar ao seu povo: por que vocês arruinaram nossos países por essa grande derrota? Por que destruíram nossas economias? Por que devastaram tudo na Europa e saímos disso sem nada? Então quero dizer, os líderes europeus
já são extremamente impopulares. Quer dizer, acho que se você juntar Scholz, Starmer e Macron, as taxas de aprovação deles somadas, acho que nem chegam a 30% ou 40%, certo? Então a última coisa que eles querem é que esse conflito acabe e depois tenham que lidar com questões internas. E também ter o povo, os cidadãos dizendo, para que foi tudo isso? Essa é a última coisa com que eles querem lidar. Eles não querem que o povo diga, vocês disseram que a economia da Rússia tinha colapsado. Não colapsou. Disseram que a Rússia estava ficando sem mísseis. Não ficou. Disseram que o exército russo estava desmoronando. Não desmoronou. Então, eles simplesmente não querem lidar com nada disso, especialmente com questões internas. Eles não querem lidar com nada doméstico. Quer dizer, Keir Starmer não quer lidar com nada do que está acontecendo no Reino Unido. Macron não poderia se importar menos com o que está acontecendo na França. Merz é igual com a Alemanha. Então quero dizer, sabe, para eles, tudo se resume à Ucrânia. Zelensky? Acho que Zelensky só quer manter o fluxo de dinheiro, porque se o dinheiro parar, isso é ruim para ele. É ruim para os caras dele, para o círculo íntimo dele, e também é ruim para todos que ele mantém na linha, certo? O trabalho de Zelensky é manter o dinheiro entrando para que todos sejam alimentados. Os oligarcas são alimentados, os bandeiristas são alimentados. Esse é o trabalho dele. E se ele falhar nisso, ele está acabado. E ele sabe disso. Então acho que essa é a explicação. Não acho que haja mais nada além disso.